Olá, eu estou com a secretária de Ação Social do município de Itaparica, Laurinha, conhecido como Laurinha, e com Alessandro, o coordenador do CREIS. Laurinha, você é mulher e hoje você está aqui como secretária e como mulher. Então, você pode dar um pouco seu olhar sobre este seminário? Boa tarde a todos. Boa tarde, François, Francisco, meu companheiro, meu amigo, Alessandro, formamos juntos na mesma época. E assim, eu vejo que essa realidade dos 16 dias de ativismo, como bem colocou meu colega aqui, do que a gente pode ver, o dia a dia que vivenciamos, é essa violência moral, física, contra a mulher, e a mulher tem que ser respeitada. A mulher ela tem que ser vista de forma acolhedora, de forma carinhosa, para que a gente possa entender essa realidade diante das necessidades que a gente pode buscar, tomar nessa realidade, é trazer para perto, acolher, ter esse entendimento com o CREAS, que é um eixo da Secretaria de Assistência Social, né? E assim a gente vai vivendo a situação das chamadas, de como elas se reportam, muitas vezes elas não têm assim aquela coragem na qualidade de mulher de buscar o CREAS por conta de vergonha, de não quererem mostrar sua cara, até com medo de se reportarem por ameaças. Mas entendo eu, também na qualidade de mulher, não vou nem na questão de hoje estar secretária da assistência social. Eu estou indo mais assim pelo lado da qualidade de ser mulher, de ver muitas delas que ficam em casa porque são violentadas e elas têm vergonha de se apresentarem perante a sociedade por serem discriminadas por essa situação de viverem isoladas justamente por conta de seus parceiros, diante das ameaças que fazem, e elas se sentem excluídas. E no meu entendimento hoje, aí eu vou, na qualidade de secretária de assistência social do município de Itaparica, buscar esse entendimento de que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não tem que esperar as redes sociais, nós não temos que esperar o carro de som na rua convidar, não. Nós temos que ir bater na porta dessas famílias, buscar a acolhida para com elas, para que a gente veja aonde é que a gente pode buscar essa necessidade de dar moral, de dar acolhida melhor a elas, para que elas se sintam assim, valorizadas e se apresentarem diante de todo o sofrimento e dizerem, eu sou mulher, eu quero respeito. Você tem na cabeça o número de acolhimento que vocês estão fazendo lá no CREIS, de mulher violentada, ou que se sente violentada, que a gente viu que é uma das coisas que não sempre é fácil falar ou sentir? Olha, veja bem, o número de violência contra a mulher é muito grande, né, coordenador? De atendimentos no global, são 230 atendimentos psíquicos, que até hoje, até ontem, que a gente acompanhou, são 230. Pouco, né, comparado aos 20 mil habitantes que temos na nossa cidade, é bem baixo. E por isso que a gente está aqui, né, chamando a atenção para que venha fazer, venha divulgar, venha participar, venha falar. Está sentindo dor? Venha, procure, que a gente está lá. Para que a gente possa fortalecer esse apoio diante da procura, né? Assim, eu vejo que falta isso, esse entendimento das pessoas procurar o CREAS, na qualidade de atender a especialidade, que é trabalhar com violação de direito, e eu acho que se a gente buscar essa realidade de fazer essa acolhida, eu acho que vai dar para que a gente possa, não vou dizer mudar essa cara, porque não é tão fácil, mas que a gente pode ajudar a muitas delas viver perante a sociedade uma esperança de dias melhores. Eu acho que tem como a gente chegar e
dar esse momento, essa oportunidade a elas para que elas se sintam valorizadas. Como mulher, você sentiu na sua vida o peso da sociedade patriarcal, como falou Alexandra, do machismo e, de fato, da discriminação da mulher no ambiente da sociedade? Sim, eu vejo assim, que muitas vezes essa questão da mulher, muitas vezes ela é discriminada, né? Não só pelos seus parceiros. Nas ruas também elas são vistas, mal olhadas, por conta da vida que levam. E aí essa vida deixa com que as pessoas não tenham assim um respeito digno. E eu, na qualidade de mulher, eu defendo sim as mulheres, não só a classe social, como a classe baixa, que eu acho que é essa classe que a gente tem que buscar trabalhar de forma, como eu acabei de colocar, para que elas se sintam valorizadas. E vejo que depende muito dessa necessidade da gente chegar junto, da gente se aproximar mais delas. Eu, como mulher, eu me sinto assim, às vezes, fragilizada, no ponto de não poder estar mais próximo, de ajudá-la, porque muitas vezes aqueles parceiros, eles já estão também sofridos, discriminados, e aí quando você busca querer chegar próximo, eles não são assim, eles não têm aquele entendimento de querer a ajuda. Sempre não acredito, isso não vai acontecer, mas eu acho que para que aconteça, é preciso que a gente se aproxime mais dessas famílias, busque o entendimento nas casas, para que a gente possa ouvir melhor, conhecer melhor o seu espaço físico, ver de que forma elas estão sendo tratadas pelos seus parceiros, que muitas vezes também o que leva a essa revolta, entendo eu, é a falta de trabalho, a vontade da mulher querer estar em uma posição melhor e não poder estar. E por que não estar? Porque falta esse entendimento das pessoas valorizarem e mostrar que mulher não veio só para ficar em casa, lavando roupa, cozinhando, passando, cuidando de filho. O lugar de mulher hoje, eu entendo que seja em uma posição social. Uma mulher hoje, ela tem que enfrentar, ser política, vereadora, ser ministra, ser presidente. E eu não vou muito longe, não, porque nós temos uma representante do povo que é mulher e é a nossa prefeita. E ela é sensível à causa. Então, para isso, eu acho que falta essa coragem, esse desejo, para que as pessoas incentivem essas mulheres que vivem marginalizadas por seus parceiros e também pela sociedade, porque não querem buscar essa acolhida, essa parceria, esse entendimento, para que elas venham ser realmente mulher de fato e mostrar suas caras. Então, mulher itaparicanos, vocês estão bem-vindos no CREIS.